Meus irmãos, graças a Deus eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E desde já eu quero convidar a todos para nós lermos o texto, o versículo da Bíblia que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 19. Que diz assim a palavra do Senhor, os irmãos encontraram? Lucas capítulo de número 22, verso 19, que diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe a todos, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que por vós é derramado. Amém. Algumas traduções diferentes, porém, o significado é o mesmo, né? Então, acredito que os irmãos, já na sua leitura devocional, já se deparou com esse texto inúmeras vezes e pode, assim, testificar desta mensagem, onde nós podemos ver que Jesus, ministrando a ceia, antes de passar ali pelo Getsêmani, Jesus ministrando a ceia na sua última Páscoa com os seus discípulos, né? Bem interessante para os irmãos assim meditarem. E o que acontece, irmãos, é que lendo este texto, nós podemos ver que Jesus, quando estava falando, partindo o pão, juntamente com todos os discípulos, ele disse que estava fazendo aquilo, todo aquele simbolismo ali, em memória, né? Estou fazendo isso aqui em memória, para que vocês tenham este registro, para que fique fixado e marcado na história de todo aquele que crê no nome de Jesus, né? Fiz isso aqui, ó, parti o pão, e fiz todo esse simbolismo sobre o pão e o vinho para memória. Então, é interessante, e eu quero aqui, em poucas palavras, trazer uma mensagem dentro deste sentimento, deste entendimento, né? Os irmãos sabem que eu sempre gosto de adorar a Deus antes de pregar. Não vou cantar toda uma canção, mas tem um hino que sempre eu adoro a Deus, já fazem muitos anos. E eu vou apenas recitar algo. E acredito que você que está agora adorando a Deus, tanto aqui presente, como também pelas redes sociais, porque existem pessoas que não podem estar aqui devido a inúmeras situações, mas estão em casa agora. E você que está em casa, você vai receber uma mensagem de consolo, de graça, de força, diante de toda esta crise que estamos passando mundial. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele ainda tem um propósito na sua vida. Eu quero dizer para você que está agora, neste momento, adorando a Deus comigo, que Deus tem um plano na sua vida e Ele ainda vai fazer coisas extraordinárias acontecer. E a canção é mais ou menos assim, ó: Mas existe alguém guardando a sua vida, preparando um novo plano para você, e também se preocupa com teu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar
Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou, quantas vezes Ele já te levantou, quantas vezes Ele já te levantou. E aí, irmãos? Você pode tentar lembrar aí agora? Diante de tudo que você tem passado, diante de todo o tempo que esta pandemia está durando, eu quero perguntar para você agora: Jesus abandonou você? Jesus abandonou a sua vida, a sua história? Não. As pessoas esquecem de nós, as pessoas esquecem de você. Eu posso esquecer de você, eu posso ignorar o seu nome, o seu número, o seu WhatsApp, a sua rede social. Agora, Jesus não se esquece de nós. E é esta mensagem, tente lembrar das coisas boas, tente lembrar de tudo que Ele fez para nossa memória. Então vamos puxar na nossa memória. Muitas vezes nós, irmãos, nós nos apegamos, eu digo nós porque eu faço parte desse contexto. E muitas vezes nós só nos lembramos de coisas que não edificam, que não constroem, que não crescem. E essas lembranças, essas coisas, elas nos amarram, elas nos travam, elas fazem com que nós não venhamos desenvolver. E isso tem que ser trabalhado. E Jesus, ele, quando estava falando para os discípulos, mostrando ali, estou fazendo isso para memória. E eu quero que vocês se lembrem de algumas coisas. Se lembrem de algumas coisas. Vamos lá? Primeiro, eu quero que vocês se lembrem da vida de Jesus. Eu não vou ficar me lembrando do que o irmão disse, que me ofendeu. Há tantos anos atrás, o irmão olhou para mim com a cara feia, ou alguma coisa aconteceu, irmãos. Isso foi há não sei quantos anos atrás, e ainda está aí enraizado. Mas eu quero que você levante a sua mão assim comigo e diga: Jesus. Tem crente aqui, irmãos? Diga: Jesus, nesta noite, toda raiz de amargura vai ser arrancada. Sabe por quê? Porque nós vamos agora virar uma página. E nós vamos agora se lembrar, ou nos lembrar, da vida de Jesus. Quando Pedro ele estava discursando em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38 e 39, ele estava falando para um homem. Deus havia criado todo um contexto, toda uma situação para que Pedro chegasse até a casa de Cornélio para ministrar uma palavra para ele, para que ele falasse de Jesus, para que ele dissesse quem era Jesus, como Jesus viveu, como Jesus pregou, como Jesus ensinou. E é isto que eu e você temos que fazer, para a memória, para a lembrança. Quem é Jesus? Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 38 e 39, diz assim, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas, nós estivemos lá. Eu quero falar do que eu vi, do que eu senti, do que eu presenciei. Eu quero falar desse Jesus e quero dizer para vocês como ele viveu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. Eu vou falar da vida de Jesus. Eu vou lembrar da história de Jesus. Quando eu estiver triste, eu vou lembrar de Jesus. Quando eu estiver alegre, eu vou lembrar de Jesus. Quando eu estiver precisando de socorro, eu vou lembrar de Jesus. Porque, irmãos, Jesus não te abandona. Amém? Jogo rápido, vamos lá. De que nós devemos nos lembrar também? Devemos nos lembrar da palavra que ele nos ensinou.
Jesus, ele nos ensinou muitas coisas. Infelizmente as pessoas hoje são doutrinadas por N situações, por N comunicações. Eu não vou fazer citações aqui porque eu posso atingir alguém. Não é o meu objetivo ofender você, mas orientar e dizer, irmãos, por quem nós muitas vezes somos doutrinados. Quem é? Quais são os ensinamentos que nós recebemos? Ensinamentos que produzem frutos dignos de arrependimento? Ensinamentos que fazem com que nós venhamos nos parecer mais com Cristo? Ou ensinamentos de homens? Ensinamentos que muitas vezes podem fazer com que nós fiquemos mais distantes de Deus. Temos que descobrir isso. Então nós devemos nos lembrar do que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou acerca da santidade. Mateus capítulo de número 5, verso 48 diz: se vós, pois, sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, para nós chegarmos, nos aproximarmos de Jesus, da vida, do momento, ou da história, da santidade, da santificação que era Jesus, irmãos, nós temos que andar e lembrar das suas palavras. Muito bem, o que foi que ele nos ensinou também? Jesus, ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Está escrito em Lucas capítulo 6, verso 27 e 28, os irmãos depois leiam. O que foi que ele nos ensinou também? Ele nos ensinou acerca do perdão. Mateus capítulo 6, verso de número 14, dele nos ensinou e disse assim, porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, dos seus ensinamentos, e muitas vezes nós não liberamos o devido perdão por não observar a palavra. Então, vamos lá, tanto quem está aqui como quem está em casa, faça a sua reflexão e a sua observação. De que devemos também nos lembrar? Devemos nos lembrar dos sofrimentos que Jesus passou. Está escrito em Isaías capítulo 53, verso do 3 ao 5, eu não vou ler, mas os irmãos já sabem como era a descrição de Isaías no momento em que ele estava falando como Jesus estava no madeiro. E como aquele homem experimentado no trabalho, como ele estava transfigurado lá. Por que ele estava daquele jeito? Porque ele sofreu. E por que ele sofreu? Porque nós estávamos distante e pecadores de Deus, mas de longe de Deus, e Deus teve que mandar, teve que enviar o seu filho para que ele assim cumprisse essa missão e remir, e perdoar, e derramar o seu sangue por todos nós. Então devemos também nos lembrar o que foi que ele suportou. Esse homem de dores, ele experimentou sofrimentos, os homens escondiam, desprezavam. Aquele homem, ele carregou as nossas dores, ele foi aflito, ele foi ferido, ele foi oprimido. Ele foi ferido por causa das transgressões e esmagado por causa da iniquidade, do pecado do homem. Nós devemos também nos lembrar disso. Tudo isso para a nossa memória. E só tem memória, irmãos, quem vive. Pessoas que não conseguem viver esta palavra, não conseguem sentir esta palavra, elas não conseguem pensar ou lembrar do que eu estou dizendo. De que nós devemos também, e já chegando já os meus momentos finais, de que nós devemos também nos lembrar da morte, lembrar da morte como ele morreu. Mateus capítulo 27 e 26 diz assim: então lhe soltou Barrabás, mas Jesus mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Foi uma morte, ele passou, naquele momento, o pecador foi substituído, a redenção foi por substituição. Na verdade, quem merecia aqueles açoites, quem merecia levar a cruz, quem merecia ser pendurado, era o pecador, era o malfeitor Barrabás, mas naquele momento, Jesus foi no lugar dele. Muito bem. Foi uma troca justa? Não. Mas o amor de Deus. É por isso que o significado desta ceia tem que ser para nós tamanha o ponto de nós refletirmos que quem deveria ir para a cruz era o pecador. Quantos pecadores muitas vezes
não fazem reflexão e não se lembram disso. Muito bem, para encerrar, nós devemos nos lembrar também da sua promessa, a promessa de que um dia Ele voltará. Ele chegará de novo, Ele virá nos buscar, independente do que esteja acontecendo no mundo. Tudo está sendo orquestrado para acontecer algo que muitas pessoas não suportam nem de escutar, nem de assistir, e não querem nem saber. Porém, tudo que Jesus falou se cumprirá. Se vai acontecer guerra, eu não sei, mas se for para acontecer, Ele disse que iria acontecer. Se vai fechar ou vai ficar aberto, eu não sei. Eu só posso te dizer uma coisa. Jesus disse que nos últimos dias iria acontecer coisas tremendas. E aí, eu não sei a que nível está a fé pessoal de cada um aqui. Porém, vamos se preparar. Porque Jesus, Ele disse que vai voltar. E para Ele voltar, aconteceriam coisas, princípios e momentos difíceis. Muito bem. João capítulo 14, verso 2 e 3, para encerrar. Jesus, Ele trazendo uma palavra de alento e de consolo para os discípulos. Já chegando os momentos finais para que Ele fosse cumprir a sua missão de passar por todo o sofrimento. Mas Ele querendo trazer paz, consolo. Ele diz assim, na casa de meu pai, João 14, verso 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim, tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Levanta a sua mão assim comigo. Só quem vai estar com Jesus na glória. Eu não tenho convicção, Adinho. Eu não acredito, eu sou tão pecador. Eu não estou falando isso, eu estou dizendo uma coisa. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira. Ele não cobre, Ele tira o pecado do mundo. E Ele fez uma promessa para todo aquele que nele crê, que um dia Ele viria nos pegar e nos levar para estar com Ele. Amém? Eu fiz tudo isso para que vocês tenham memória e para que vocês se lembrem de mim. Amém.